A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Ministérios. Esse podcast é o episódio de número 16 e hoje nós temos a honra de receber ele, o cantor Adriano Júnior, que vai nos contar um pouco mais da sua história e da sua trajetória no Evangelho. Adriano, seja muito bem-vindo ao podcast Ministérios. Muito agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao convite. Me encontro muito feliz de estar no primeiro podcast de 2024. É um prazer enorme e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Isso mesmo, gente. É o nosso primeiro podcast do ano de 2024. E antes de nós fazermos as perguntas para o Adriano, vamos orar para Deus abençoar mais um podcast. Amém? Soberano Deus, querido, maravilhoso e eterno Pai, nesta manhã, Senhor meu Deus, aqui estamos, neste dia, Senhor meu Pai, para gravar e fazer mais um podcast, Senhor, conhecer mais um ministério, Senhor meu Deus, conhecer mais um testemunho de vida, Pai, que pessoas venham ser edificadas através do testemunho do Teu Filho, que essa juventude, Senhor meu Deus, venha despertar para que o Senhor tem preparado para cada jovem, Senhor meu Deus, que está desviado dos Teus caminhos, ó Pai. Abençoa poderosamente o Adriano, Senhor meu Deus, um jovem separado e escolhido para fazer a Tua vontade através do louvor, através da ministração da palavra, porque o Senhor tem algo grande preparado para o Teu Filho, Pai. Usa ele de uma forma poderosa, Deus. E nós te agradecemos por mais este podcast, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Agora vamos saber, Adriano, como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Como você se achegou até Ele? Rapaz, meu primeiro encontro com Jesus foi na igreja que eu estou congregando atualmente, Foi num culto de adolescentes, num congresso de adolescentes, Foi algo sobrenatural, A qual o culto estava acontecendo, a presença de Deus era real na casa e eu era a pessoa que estava abrindo o culto, E já foi um sentimento de alegria, Porque eu sempre quis. Sim. E Deus já ministrando comigo, já falando comigo. Na hora que teve o período de louvor na igreja, já foi algo que é sobrenatural, porque foi literalmente uma atmosfera diferente, E aí, no momento que o período de louvor estava cantando, o jovem que ia pregar, se me falha a memória, ele tem uns 16, 17 anos. Sim. Ele chegou assim, e na hora que ele chegou, eu já senti algo diferente, E ele subiu pro altar, foi quando acabou o período de louvor, teve as oportunidades que ele começou a orar, que ele começou a pregar, E quando ele pregou, a presença de Deus falando, com a gente, porque a gente veio de uma semana de oração, de uma semana de propósito, então a gente estava 100% focado, 100% aliançado com Deus, E quando ele pregando, no final da pregação dele, eu sentado, do nada, Deus usou ele para falar comigo, E quando ele veio falar comigo, parecia que não era ele, Sim. Parecia que era o próprio Espírito Santo de Deus. E quando ele falou comigo, foi como se Deus tivesse realmente descido para falar. E na mesma hora eu comecei a chorar, fiquei impactado com a presença de Deus e foi algo sobrenatural que até hoje eu não me esqueço. Não consegue esquecer, Você lembra quantos anos você tinha? Você é muito novo, você me falou que você tem 15 anos, Nem parece, gente? Parece ser um homem de 20 anos, mas você tinha quantos anos na época? Rapaz, eu acho que na época eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Bem jovem. E no caso, aproveitar e falar pro pessoal qual igreja você congrega e foi a mesma que você aceitou Jesus, Isso, a igreja que eu congrego hoje é a Assembleia de Deus Tempo de Restaurar, Um ministério que, se não me falha a memória, acho que a gente já está há 5 a 6 anos já congregando. E é um ministério que abraça a gente demais, E tem sido bênção, graças a Deus. Amém. E a sua primeira oportunidade, Júnior? Igual você falou no dia que você aceitou Jesus, você estava dirigindo o culto, Você estava dirigindo? Isso. Mas essa daí foi sua primeira oportunidade na igreja ou antes disso você já fazia algo? Não. A minha primeira oportunidade na igreja foi na igreja do meu avô, porque o meu avô tinha uma igreja no quintal da casa dele, eu ia com a minha mãe. Sim. E num culto, ele, como meu avô era o pastor, ele me deu a oportunidade e aí foi quando realmente começou a surgir, assim. Sim. O pessoal hoje pensa, caramba, porque antigamente eu cantava muito Todavia Me Alegrarei, mas é um segredo, um mistério que ninguém sabe. Toda vez que a gente ia,
na igreja do meu avô, que ele me dava a oportunidade, eu sempre cantava o louvor, né? E esse louvor era o louvor mandamento do Daniel e Samuel. Foi aí que começou a surgir, assim, o Adriano Júnior. O seu ministério. Isso. Eu vi em algum lugar, não vou revelar minhas fontes, uma foto do seu batismo, né? Você muito criança, muito jovem. Foi. Você tinha quantos anos quando você foi Meu batismo batizado foi nas águas? Foi com 12. Foi em 2021. É. Foi algo surpreendente. Foi algo que da minha vida marcou muito o meu ministério, porque a história por trás, chega até dar um arrepio, né? Porque não foi algo que surgiu no meu coração. Foi algo que literalmente Deus desceu e falou comigo, né? Foi num dia de... Eu me batizei em 2021 e 2020 teve o batismo na igreja e eu fui só pra ver, só pra acompanhar só. E aí eu vendo o que Deus estava fazendo, meu coração começou a amejar assim. E eu falei pra Deus, cara, é tão lindo, tão lindo. E quando terminou o batismo, o pessoal chegou até mim e falou bem assim, hein, próximo é você, hein, ano que vem é você. Aí eu fiquei com a dúvida assim, será que é eu mesmo? Será que sou eu ano que vem? Foi aí que, quando a gente voltou pra casa, eu coloquei a minha cabeça na porta do vidro do carro da van, não me lembro. E aí eu comecei a pensar naquela pergunta, será que é eu mesmo? Será que ano que vem vai ser eu? Foi aí que, em 2021, eu tomei a decisão de me batizar, porque foi algo tão lindo. Eu tava na igreja, né, num culto de domingo, o menino que cantou, ele cantou Não Pare, da Mídia Lima. E ali foi quando o mistério começou a acontecer, né? Do nada, comecei a escutar uma voz, esse ano é você. Esse ano é você que vai se batizar. E eu perguntando pra mim mesmo, né? Ué, eu? Será que sou eu mesmo? Foi aí que Deus falou, eu te separei. Esse ano é a decisão que você vai tomar. Foi aí que eu comecei a conversar com Deus. Ali foi literalmente diálogo com Deus. E do começo ao final da pregação, foi eu e Deus falando comigo que era o tempo de eu me batizar, né? E foi algo surpreendente. Aí aconteceu o culto, eu ainda com aquilo na mente, né? Ainda tentando entender a situação. Foi aí que, quando terminou a pregação, terminou o culto, tava eu, minha mãe e meu pai voltando pra casa, e eu ainda pensando, né? Cheguei em casa, na mesma hora que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, preciso conversar com a senhora. Foi aí que minha mãe sentou em um sofá, meu pai sentou no outro, e eu falei, eu quero me batizar. Aí eles falaram, mas é isso mesmo que você quer? Eu falei, Deus falou comigo que é o tempo, é a hora. Que vai, né? E foi algo surpreendente. Caraca, muito top mesmo, né? E você muito jovem, já tinha uma boa maturidade, né? 12 anos. Eu lembro, eu com 12 anos eu era muito menino. Com 12 anos eu não tinha essa maturidade, não. E você canta, né? Deus te deu o dom de cantar. Como foi que começou o seu ministério de louvor, né? Agora, o seu ministério de louvor. Rapaz, meu ministério de louvor foi algo que até hoje eu falei assim, rapaz, como que tudo aconteceu? Foi como eu disse, eu comecei a cantar na igreja do meu avô, e quando eu ia pra igreja do meu avô, eu sempre colocava, foi uma mudança, né? Foi um patamar que eu subi, porque eu só cantava louvor cantado. Sim, né? Sim. E minha mãe sentava na primeira cadeira, na hora que falava assim, ó, a oportunidade está com o irmão Adriano Júnior. E eu já falava pra minha mãe, a senhora vai me ajudar. Ela sentava, eu já ia, pegava o microfone, olhava totalmente pra ela cantando de lá, eu cantando daqui. Era a referência lá na hora. Né? Se eu não olhasse, já errava. Foi aí que, depois que a igreja do meu avô fechou, né? Porque era no Aribiri, depois transferiu pra Cariacica, e aí a gente começou a congregar na igreja do pastor Alex, que é um grande amigo meu, grande amigo nosso. E aí foi que quando o meu ministério começou a surgir, né? Na igreja do meu avô cantava cantado, e aí eu comecei a cantar o playback, né? Foi aí que o meu ministério começou a alavancar, a evoluir, né? Isso. E aí eu acho que foi com 11, 10 anos, foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo louvor, né, pela música. E
começou a acontecer as coisas na minha vida. Cantava, foi como eu falei, cantava Mandamento do Daniel e Samuel. Aí eu já evoluí, já comecei a cantar Todavia Me Alegrarei. Foi aí que, bum, né? E quando acho que eu tinha 13 anos de idade, foi aí que eu cantei na escola, né, no evento que teve na escola. Sim. O Louvor Todavia Me Alegrarei. Anotei ele todo no papel. Pra não esquecer. Anotei no papel a caneta. Teve evento na escola. E aí foi algo surpreendente que até hoje marcou também minha vida. Foi quando eu cantei na escola, porque depois que eu terminei de cantar, o pessoal falou assim: rapaz, chorei ouvindo você cantar, Deus falou comigo. E foi aí que meu ministério começou a surgir. Foi aí que, quando eu virei, que eu decidi realmente que eu queria aquilo, que eu queria realmente entrar na presença de Deus, foi aí que meu ministério começou a alavancar. Verdade, uma vez só eu visitei a sua igreja, eu vi você cantando, eu falei com Luísa que eu vi que você canta numa autoridade, cara, tá? Parabéns mesmo. Falei com Luísa, ele canta numa autoridade, um estilo que eu particularmente gosto, entendeu? Eu vi você cantando, Deus te dá uma autoridade muito grande. Agora, você que gosta de música, eu queria saber quais são suas 3 referências na música, 3 pessoas que você tem como base, igual você falou, quando você cantava, a sua referência era sua mãe, que você olhava para ela, né? Mas eu quero saber 3 cantores que são referências para o Adriano Júnior. Rapaz, pessoal que me segue no Insta, vivo postando vídeo do Alisson, né? Porque foi um cara que eu me apaixonei por todas as canções dele. Então, 3, rapaz, eu acho que eu não tenho 3, eu acho que eu só tenho 2. 2? Fale os 2. Primeiramente vem o Alisson, né? Porque quando eu comecei a realmente ouvir as canções deles, eu me apaixonei, né? E segundo vem o Paulo Neto. Porque foi um jovem assim que no começo ali da minha caminhada que eu via eu sou muito de ver quando os cantores vai assim pras igrejas pra ver, né? Uhum. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou do manto também. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou do manto e eu gosto muito, né? Então acho que não tem o 3, acho que primeiro vem o Alisson Santos, depois vem o Paulo Neto. Sim, e as 3 músicas que você... É até difícil, até sacanagem perguntar isso para um cantor, né? Com tanto louvor bonito, mas eu quero que você fale de 3 que você gosta. 3 canções? Rapaz... Pode intercalar a primeira, a segunda e a terceira. Rapaz, pode dar... Ficou difícil. Mas a primeira vem A Dependente, que foi Dependente do Alisson Santos, que foi uma canção que marcou muito meu ministério, né? Graças a Deus, nas igrejas que eu tenho uma agenda, que o pessoal me convida, é um louvor que eu sempre canto, porque foi uma canção que marcou o meu ministério, né? Foi uma canção que, quando eu escutei, eu já logo me apaixonei, porque não é uma canção, é uma canção que fala com a igreja, né? Que fala sobre o arrebatamento, né? E quando eu escutei ela pela primeira vez, foi uma canção que eu me apaixonei. Falei, rapaz, eu quero cantar essa canção. E tem um mistério por trás dela, né? Pode falar qual é. Porque na maioria das igrejas que eu vou, como eu falei, eu sempre canto ela, né? E teve uma vez que uma pessoa chegou pra mim e falou bem assim: rapaz, você só canta esse louvor, né? E aí eu falei, escutando aquela dali, depois eu falei com Deus: Deus, não canto mais essa canção. Não canto mais, entendeu? E aí Deus foi lá e falou pra mim e falou assim: como que é? Rapaz, não é do seu jeito. Foi aí que eu levei uma surrinha de Deus. Mas é bom, né? É verdade, né? Porque é aí que você aprende. Foi aí que eu falei, foi aí que Deus falou comigo que não era pra mim parar de cantar ela. E graças a Deus, Deus sempre tá... Na maioria das igrejas que eu vou, eu sempre canto ela, porque foi uma canção que marcou meu ministério. E outra canção também... A segunda, no caso. A segunda veio a... Prata, de prata. A Sinceridade, também do Alisson Santos, porque foi uma canção que também marcou meu ministério, uma parte da minha vida, né? Que eu tava vivendo um momento difícil, porque foi como até esses dias eu postei nos meus stories, né? Pro pessoal que me acompanha, eu postei nos meus stories, porque o cristão hoje é assim, ele quer murmurar, mas não quer adorar, né? Hoje o cristão, ele só quer saber de reclamar, de murmurar, e não quer saber de adorar. Ah, você tá passando pelo vento, tá reclamando. Então foi realmente uma parte da minha vida que eu ouvi este louvor, e que eu tava vivendo uma fase na minha vida difícil,
né, que eu escutei este louvor e Deus falou comigo, né? Eu falo porque teve uma parte da minha vida que eu, logo no começo da minha caminhada, eu sofri por uma tempestade e eu ali reclamando com Deus, não sabendo o que eu estava vivendo. Falei, Deus, que é isso? Que é isso? Reclamando. E o que Deus disse para mim foi adora, porque quando tu adora, eu te fortaleço, eu vou te abençoando. E a terceira? A terceira foi uma canção que é do Alisson? Não, qual é a terceira de quem? Não é do Alisson, não. É da Aline Barros, que foi uma canção que marcou o meu ano de 2023, que foi a Autor da Vida, que quando eu escutei pela primeira vez, foi uma canção que realmente me marcou, né? No final do ano de 2023, foi à toa que eu até gravei ela, né? No final do ano passado, né? Eu escutei ela no meu quarto, eu tava vivendo por uma tempestade, né? Eu não sabendo entender, eu falei pra Deus, eu vou parar, vou desistir, vou largar tudo, né? Foi aí que quando eu ouvi essa canção, ela tocou nessa parte da minha vida e foi uma canção que me marcou, que foi o Autor da Vida. Já tem uma pergunta aqui no Instagram, você quase que respondeu, né? Underline Eumica, underline 027, colocou, qual cover você mais gostou de gravar? Você falou da Aline Barros, foi esse aí que você gostou mais de gravar ou teve outro? Teve outro que fez uma parte da minha vida, né? Hoje, graças a Deus, estamos com um canal no YouTube, né, gravando cover, logo vem novidade aí. Tem novidade? Tem novidade pro pessoal, esse ano sai. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a novidade. Né? E graças a Deus estamos com o canal aí no YouTube, com os covers, se não me falha a memória, acho que tem 4 covers lançados. Quais covers? O primeiro foi Eu Não Desisto, que foi uma canção que marcou meu ministério. O segundo vem Conta Pra Mim. E terceiro eu acho que veio Autor da Vida. Acho que foi isso mesmo. E desses daí, qual você mais gostou de gravar? Rapaz, que eu mais gostei teve 2, que foi o Eu Não Desisto, que realmente quando surgiu a oportunidade de me gravar, eu falei, eu quero gravar essa canção. Sim. E veio o Autor da Vida, que marcou meu ministério, mas eu acho que mais me marcou mesmo, que foi o começo de tudo, foi Eu Não Desisto, porque foi uma canção que eu tava vivendo por uma fase difícil, eu tava quase desistindo, e eu falei pra minha mãe, se um dia eu ter a oportunidade de gravar, eu quero gravar essa canção. E foi Eu Não Desisto, que foi o primeiro cover, né, que tá aí no YouTube. Mas marcou. Tem uma pergunta também do Instagram, nós vamos voltar um pouco no início, né, como se fosse no início. Quando você teve a convicção do seu chamado, esqueci, olha só, o nome do rapaz é difícil. Richarlison RF, conhece? Rapaz, conheço. Pois é Richarlison mesmo? É isso aí. Richarlison RF tá perguntando assim, quando você teve convicção do seu chamado? Vamos voltar alguns anos atrás pra gente responder essa pergunta. Essa é uma pergunta que me pegou. Na hora que eu vi assim, eu falei, rapaz, que pergunta é essa? Mas quando foi como eu disse, tudo isso que aconteceu, eu não sabia que ia acontecer. Foi realmente Deus que fez tudo, né? E quando Deus falou assim comigo, você não vai ficar só aqui, eu vou te levar aos 4 cantos, você vai, né, falar do meu amor, né? E quando eu realmente tive convicção do meu chamado, quando Deus falou bem assim comigo, né? Você vai cantar aos 4 cantos da terra, né? Graças a Deus passou esse mistério para mim. Foi algo que eu abracei, e quando eu tive realmente convicção do meu chamado foi quando isso que Deus falou para mim começou a acontecer, né? Quando meu ministério começou a andar, começou a alavancar, foi quando eu realmente tive convicção do meu chamado. Foi quando eu comecei a ter oportunidades em outras igrejas. Sim. Né? E que eu comecei a ter. Você teve, mas quantos anos? Foi com 11, né? 11, 10 que você deu. Foi depois do batismo? Aí você já começou a deslanchar, né? Assim, o seu ministério. Eu já falei dos 3 louvores. Agora nós queremos saber, Adriano, uma experiência sua com Deus. Não é experiência com que Deus usou o pastor, que Deus usou o missionário. Não, é que Deus te usou para falar com você mesmo. Experiência sua, só sua e Deus.
Acho que a experiência Pode que... falar 2, 3, se você tiver mais. Não vai que o homem tem muita experiência. Eu acho que a experiência que mais marcou minha trajetória foi no começo mesmo da minha caminhada, né? Que foi algo surpreendente, né? No momento em que eu comecei, né, a caminhar, né? Foi um momento muito difícil da minha vida que realmente eu falei assim pra Deus, eu vou parar, vou desistir. Né? Eu tava num domingo à tarde, eu tava na minha casa, minha mãe tinha ido trabalhar, né? Tava eu, meu irmão e meu pai em casa, né? E foi algo que foi surpreendente, porque eu falo assim, cara, que doido, como isso aconteceu? Tava em casa, né, no domingo à tarde, por volta de umas 3, 4 horas da tarde, e do nada eu comecei a ver tudo preto. Comecei a ver tudo preto, não sabendo entender, meio assim com a situação. E vendo tudo aquilo escuro, eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Né? Na mesma hora, eu, não sabendo, mandei mensagem para uma amiga minha, né, da Emily Almeida, que tava aqui no podcast. Né, mandei mensagem pra amiga dela pedindo ajuda. Ela falou assim, só entra pra dentro do seu quarto, fecha a porta e ora. Foi o que eu fiz. Na mesma hora, né, na mesma hora que tava acontecendo a situação, fechei a porta do meu quarto, comecei a orar, comecei a falar com Deus. Eu acho que durou em torno de 30 a 1 hora. Falei até esse testemunho na Bahia, né? E foi aí que Deus começou a palestrar comigo em choro, em planto. Quase dando horário ali de ir pra igreja, foi quando eu me arrumei e fui pra igreja, né? Deus falando comigo. No final do culto, arrumando as cadeiras, quase acabou o culto mesmo, né? Arrumando a cadeira, ela me chamou, eu falei, já vou. Na hora que ela falou bem assim, já vou, foi quando tudo se fechou de novo. Tudo se fechou e foi aí que eu não entendendo, meio... assim, sem entender a situação, ela falou assim, você tá bem? Eu falei, tô. Ela, você não tá bem. Foi aí que eu meio assim com a situação, né? Porque o questão é assim, às vezes acontece vento na nossas vidas, tempestade na nossa vida, às vezes a gente enfrenta a batalha e às vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender, né? Foi aí que eu conversei com ela, no final do culto pedi oração ao meu pastor, o pastor falou bem assim, não se preocupa, Deus é contigo. Fui pra casa e no meio do caminho, conversando com a minha mãe falou bem assim, começa um propósito com Deus. Talvez Deus está requerendo algo de você. Sim. Foi aí que eu cheguei em casa, entrei pra dentro do meu quarto, peguei o caderninho, na mesma hora comecei a anotar, né? Eu falei assim, vou fazer um propósito com Deus de 7 dias. Foi aí que anotei. Começou o primeiro dia, ainda estava vivendo aquilo dali, né? No segundo dia, ainda naquilo. Quando foi no terceiro dia, entrei para dentro do banheiro e falei assim, Deus, não dá mais, vou desistir. Vou parar. E foi aí que eu ouvi a canção Eu Não Desisto. Foi aí que Deus palestrou comigo. E Deus falava para mim, calma, não é tempo de você desistir. Quando foi no 4º dia, aquela situação ali mudou, né? Eu comecei a voltar e foi aí que no final de tudo eu aprendi que independente da situação, do momento em que você está vivendo, apenas adore, porque enquanto tu adora, Deus vai te fortalecendo. E foi uma experiência com Deus que marcou muito a minha trajetória, porque realmente eu estava destinado a parar, eu estava destinado a desistir. Foi aí que Deus falou comigo e falou que não era o tempo de eu parar. Verdade, muito top, né? Só para saber, Léo, tirou foto, Léo? Valeu. Então, é porque eu gosto de fazer algumas coisas com as fotos. Agora falar sobre a Eli Music. Você é um dos felizardos, contratado, exclusivo da Eli Music, né? E eu queria saber de você como foi receber essa notícia. Quem te falou, um exemplo, o dia, e como foi que você recebeu essa notícia? Isso aí foi algo que a gente tava até falando aqui no off, né? Eliel nem tava sabendo, Eliel, que tinha essa pergunta aí, né? E foi aí, cara, a Eli Music foi algo muito grande que aconteceu na minha vida. Foi algo que foi como eu disse, eu não sabia que isso tudo ia acontecer na minha vida. Realmente foi Deus que fez acontecer. Sim. Né? Foi um projeto de Deus que Deus colocou no coração do Eliel. E o Eliel chegou pra mim e falou bem assim, mano, eu tenho um projeto.
Aí eu falei assim, mano, que projeto é esse? Ah, Deus colocou no meu coração um projeto e eu quero que você faça parte desse projeto. Foi o que eu falei, o quê? Realmente eu quero que você faça parte desse projeto. Né? Foi aí que quando ele fez a pergunta, e aí, você quer? Eu falei, rapaz, o quê? Ah, claro que quero. Foi aí que quando chegou o dia de assinar o contrato, né, foi algo que, sério, foi algo muito grande que aconteceu na minha vida, porque foi como eu disse, eu não sabia que isso tudo ia acontecer, a gravadora, não sabia que ia ter o cantor Adriano Júnior. Foi realmente que Deus que fez acontecer, porque desde o começo da minha trajetória foi algo muito, muito sem explicação, né, e a minha vida é Deus mesmo que, porque se não fosse Deus, hoje eu não estaria aqui. É porque minha mãe não podia ter filho, e foi aí que quando Deus minha mãe morava em Cariacica, hoje a gente mora em Aribiri. O pastor foi em Cariacica e falou que Deus estava mudando o cenário da vida da minha mãe. Foi aí que veio o Adriano Júnior. Né? Então a minha trajetória foi baseada por muitas coisas. Né? Fui desenganado pelos médicos, né? Eu tive uma parte da minha vida em que algo na minha trajetória aconteceu. Os médicos pensaram que eu estava com, acho que é leucemia, né? Leucemia. E fazendo os exames. A parte que mais marcou meu ministério também foi quando eu estava dentro de uma sala, deitado na cama, eu olhei pro lado e minha mãe estava orando. E foi uma parte da minha vida que marcou muito, né? Porque eu ali na situação, né, vivendo aquilo, né, sem entender, e na hora que eu olhei pro lado, minha mãe estava orando e minha mãe falava para Deus, eu não aceito meu filho aqui, né? A gente entrou dentro de um corredor, minha mãe conta até essa história hoje porque foi algo que realmente marcou minha vida. Minha mãe olhava pro lado, via crianças com lenço na cabeça, da mesma hora ela falava para Deus que não me aceitava ali. E essa parte da minha vida foi uma parte que marcou realmente a minha vida. Muitas pessoas falam, rapaz, você tem que contar esse testemunho, você tem que contar. Ano passado, eu completei meus 15 anos, eu falei, eu vou falar esse testemunho, eu vou falar isso pro pessoal, porque eu acho que o pessoal precisa saber, porque muita gente hoje só te conhece pela internet. Não conhece. Muita gente hoje só conhece você aqui pelo Instagram, mas não sabe das coisas que você passou, da sua trajetória, né? Então, essa parte da minha vida foi algo que realmente me marcou. Os médicos pensando ali, pros médicos era, seu filho tá com câncer, mas aí Deus mudou o cenário e hoje, graças a Deus, eu tô aqui firme e forte. Mãe é mãe, né? Minha mãe, eu sou muito grato à minha mãe que tá ali nos bastidores. Não tem como. Nós entrevistamos a pastora Jalva, eu acho que foi 2 podcasts que eu chorei, foi no passado eu chorei. E no da pastora Jalva, também, que ela tem uma filha, né, que está desenganada pelos médicos, e ela orou, repreendeu o espírito da morte e a menina voltou à vida. Eu acho que é Geisilane o nome dela, tá enorme hoje, né? Toca na igreja, eu acho que é aquela que toca na igreja, né? Uma benção. Minha mãe, um dia doente, eu não esqueço até hoje, minha mãe com quase 40 graus de febre, ela saiu da minha cidade, 4 horas da manhã, a gente foi para a capital para me levar no médico. Isso aí eu tinha uns 12 anos na época, entendeu? E quando a pastora já falou da filha dela, eu lembrei da minha mãe. Aí quando você falou, agora me veio a lembrança de novo, né? Aproveitar esse podcast, né, para falar para os jovens, para essa nova geração, que não existe na terra um amor maior do que o da mãe. O único amor maior do que o da mãe é o de Deus. É verdade. Entendeu? Mãe... Então vamos dar valor às nossas mães enquanto nós temos ela viva. Eu ligo para minha mãe todo dia, eu ligo para ela, e quando eu ligo para ela, eu tô longe dela, mas quando eu ligo para ela é 1 hora conversando. Não sei o que eu arrumo para conversar com a minha mãe, mas eu converso todo dia com a minha mãe. Quando eu não converso com ela, eu mando mensagem pro meu pai, que meu pai sabe mexer na internet, eu mando áudio. Isso é muito importante, isso que você falou, a sua gratidão, né, que você tem pela sua mãe, e ela não ter desistido de você. E por ela não ter desistido de você, olha quantas vidas estão sendo abençoadas através do ministério do Adriano Júnior. Eu sou muito grato à minha mãe, sou muito grato a Deus e minha mãe por sempre, independente, sempre foi eu e minha mãe. Né? Desde o começo da minha caminhada, minha mãe sempre esteve do meu lado, me apoiando, me dando conselho. Mãe briga, mas a mãe, na verdade, ela só quer o seu melhor. Né? E além disso, teve outras situações também, porque depois de ter acontecido isso, foi mais um tempo no hospital, porque
deu um caroço aqui, o caroço veio pro baço, né? Deus. E aí eu não podia correr, não podia brincar. Se hoje uma criança de 5... Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 8 anos, eu acho, né? Por aí, 9 anos de idade, né? A minha mãe... Hoje uma criança brinca, corre, e naquela época eu não podia fazer isso, né? E porque os médicos falaram... E é difícil segurar uma criança de 8 anos, né? Os médicos viraram pra minha mãe e falaram bem assim: seu filho não vai poder correr, não vai poder jogar bola, não vai poder fazer nada, porque se esse caroço estourar, ele morre, né? E foi aí mais uma parte batalha. É. Mais uma batalha pro Adriano Júnior vencer. Isso aí, graças a Deus. Em nome de Jesus deu tudo certo. Hoje você tá aí um homem forte, corre, joga bola, né? Tamo aí, né? Se falar em futebol, já que a gente entrou em futebol, você gosta de futebol? Gosto, filho. Assiste? Assisto. Sofre muito com o Vasco, eu sei que você é vascaíno, né? A pessoa já sabe até que você é vascaíno. Eu tenho meus meios. Um bom jornalista, ele não revela as suas fontes, mas eu sei que você é vascaíno. Mas você acompanha o Vasco, assim? Ou... Acompanho, né? Ou tenta, né? É sofredor. Tenta, né? Mas sim, aí agora, eu não mandei essa pergunta pra você, mas eu queria saber o que é que você faz nas horas vagas. Não tá orando, não tá na igreja, não tá louvando, nada. Tipo assim, um hobby que você tem, que você gosta de fazer, que ninguém sabe. Ou que o povo sabe também, né? Pode ser. Rapaz, eu na maioria dos domingos você falou de futebol, né? Domingo tem aquele futebolzinho ali com a rapaziada, com o pessoal, né? Mas normalmente quando eu tô nas minhas horas vagas, eu tô ajudando minha mãe em casa, né? Porque tem que ser prendado, né? O varão prendado. Sabe cozinhar? Sei. Mentira, sério? Ali eu aprendi com a melhor. Sabe, lava, passa, cozinha. Tudo. É homem pra casar, hein? Varão. Olha só. Vamos voltar pra Eli Music de novo agora. Você tem projeto para esse ano. Fala um pouco sobre o projeto que você tem para lançar em 2024 pela Eli Music. Rapaz, esse ano vem muita coisa nova. Falei pro pessoal tem música nova. Tem. Single que fala, né? É autoria sua? Não é autoria minha, né? Foi o projeto da Eli Music. Como eu falei, foi um projeto que Deus colocou no coração do Eliel. E foi algo surpreendente, que realmente marcou minha trajetória, né? E quando o Eliel falou bem assim: mano, eu vou estar te mandando uma música aqui. Eu falei: rapaz, escutei a música. A mesma hora que eu escutei a música, eu falei: ixi, rapaz, essa aqui é a minha pegada. Foi como eu disse, eu sou do Manta ali, sou do Glória. Do Reteté. E quando eu ouvi, eu falei: rapaz, que música é essa? Aí ele falou assim: rapaz, te deram essa música aqui de presente. Ó, que benção, hein? Olha só o que Deus faz, hein? Eu sou muito grato, né, pelo compositor, meu amigo, meu pastor, né, porque foi ele que escreveu e me deu essa linda canção. Em 2024, se Deus quiser, vem esse projeto aí da canção. Né? Single novo do Adriano Júnior, composição do pastor Jailson, não é isso? Isso aí, gente, essas são as novidades pro ano de 2024. Agora, pode falar, pode outra coisa também, tá incrível. Tá demais? Tá assim, ó, eu ia até esquecendo. Tem como você dar uma palhinha? Tem. Pode, Eliel? Pode, Eliel. Aí, ó, Eliel autorizou. Você lembra, não vai esquecer não. Claro, né? filho. Tá. Ó, só vou cantar só o refrão. O refrão. Subi pra cantar lá em Sião, subi pra adorar o meu irmão, subi, a igreja vai subir. E só isso? Daqui a pouco. Aí, tá bom, já foi demais, só uma prévia. Só uma prévia. Pois é, agora saindo da Eli Music, eu quero que você é um jovem, 15 anos ainda, pouco tempo na presença de Deus, mas dá pra ver que você tem uma maturidade, entendeu? Aí eu queria que você desse um conselho para essa nova geração de crentes, jovens e quem não é. Rapaz, o conselho que eu dou pra esse povo que novo convertido agora. Isso. Primeiro passo você já deu, né? Porque a melhor coisa que você fez na sua vida foi ter se entregado a Jesus, né? Porque sem ele não dá, né? E o conselho que eu dou pro pessoal que tá vindo agora, né? Não olhe para trás, porque se você olhar para trás, vai que você quer, né? E quando falo de não olhar para trás, eu lembro de Jó, porque Jó perdeu tudo, né? Mas não
não quis se afastar de Deus, né? Até a sua própria mulher virou para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Mas só que Jó não olhou para trás. Então, o conselho que eu dou pro pessoal que tá chegando agora, pros novos convertidos, nunca olhe para trás, independente da batalha, da luta, da tempestade, nunca olhe para trás. Sempre siga o seu foco. Se o seu foco é Jesus, permaneça nele. Se o seu foco é o céu, permaneça nele. Porque sem Deus não dá. Sem Deus não dá mesmo, porque eu falo, é como a própria Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se a Bíblia fala isso, ela tá certa, né? Confie. Verdade. Agora vamos começar pela segunda vez no podcast Ministérios o nosso bate-pronto. Não tem vinheta, mas vamos fazer o bate-pronto. Depois eu vou fazer uma vinheta do bate-pronto para eu fazer os cortes. Deixa eu só procurar aqui no meu telefone, tá, gente? Deixa eu ver. Rapaz, bate-pronto aí. É rápido, é coisa... Eu aprendi e fiz. Não é plágio não, tá, gente? Começando mais um bate-pronto do podcast Ministérios com ele, Adriano Júnior. Adriano, você fica triste quando? Faço algo de errado. Você faz muita coisa errada? Você fica alegre quando? Acerto naquilo que eu errei, né? Ah, isso aí. Quando você errou aqui, mas acertou ali. É isso aí. Um arrependimento. Não ter me centralizado com Deus antes. Você falou até bonito, centralizado, meu Deus. Um acerto. Estar na presença de Deus. Música. Inspiração. Adriano é? Abençoado. Oh! Família. Minha base. Deus. Meu tudo. Sem ele não dá. É, Adriano Júnior. É isso aí, gente. Podcast Ministérios 16 fica por aqui. Agradecer a todos aí. Tá bom? A nossa plateia aqui, Luiz, Eliel, Priscila e o Arthur. A família em peso aqui do Adriano Júnior. Agradecer o Adriano, tá bom? Eu que agradeço. Por ter participado aqui do podcast Ministério. Suas últimas palavras e você vai finalizar orando, varão do manto. Eu que agradeço pelo convite. Deus abençoe. Ixi, o pessoal tá no mistério ali. Tá, deixa eu finalizar, fazer aqui. Gente, eu quero saber de vocês. Eu vou postar no Stories. Desculpa, tá, Adriano? Eu vou postar no Stories do podcast e vou marcar Eli Music. Quem é o próximo contratado da Eli Music que vocês querem ver aqui no podcast Ministério, tá bom? Vou marcar todos. Eu vou botar todos, uma enquete para você escolher. O mais votado vai ser o próximo aqui que nós vamos entrevistar no podcast Ministérios, uma parceria Eli Music Produções. Rapaz, Adriano Júnior, suas últimas palavras no podcast Ministérios. Vamos finalizar orando, você pode orar, tá bom? Com certeza. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né? Obrigado primeiramente ao João pelo convite, né? Foi como eu disse no começo do ano 2024, ia ser um ano diferente. E quando o João me fez o convite, eu falei, rapaz! E eu agradeço muito a Deus, a ele, que Deus venha abençoar mais e mais o podcast, a todo mundo que está assistindo, né? É muito, muito grande, é muita bênção, e que Deus venha abençoar mais e mais ao podcast Ministério, a sua vida, a vida do Arthur também, né? Mais. Obrigadão pelo convite, hein? É, isso aí. E, ó, a produção ali atrás, Eliel, Luísa, meu irmão, minha mãe, todo mundo ali, né? Filho. Tá focado. Vamos orar? Vamos. Fique à vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, primeiramente, Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de cada um que se faz presente, Senhor, nesse podcast. Que Deus venha abençoar, Senhor, a minha vida, a vida do irmão João, a vida do irmão Eliel, a vida, Senhor, da minha mãe, da Luísa, né, do irmão Arthur, que não está aqui, mas que Deus venha de contra a vida dele. Senhor, que esse podcast, Senhor, venha abençoar vidas, que venha alcançar vidas, que o Senhor venha falar profundamente, Senhor, com cada pessoa que está assistindo esse podcast. Que Deus venha abençoar, Senhor, grandemente esse projeto, e que esse projeto venha ser alavancado mais e mais, e que venha ser abençoado mais e mais. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo, e que esse podcast venha abençoar mais e mais vida. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém.